Hoje eu quero começar essa aula com uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga a sua vida financeira. Você não toma decisões apenas com a razão, você toma decisões a partir das dores que ainda carrega. Isso explica para nós muitas coisas. Explica por que algumas mulheres trabalham tanto e continuam sentindo que nunca são suficientes. Explica por que algumas mulheres ganham dinheiro, mas vivem como se estivessem sempre em falta. Explica por que outras sustentam todo mundo ao redor e no final permanecem vazias e cansadas, porque a dor sempre tenta ocupar o lugar da verdade. Quando uma ferida que não é tratada, ela começa a influenciar decisões que deveriam ser tomadas com liberdade. O dinheiro se torna apenas o lugar onde essa dor permanece. Você não está administrando apenas recursos, está administrando memórias, rejeições, medos e histórias que marcaram a sua alma. Porque existem mulheres que não conseguem cobrar pelo próprio trabalho. Outras dão além do que podem porque acreditam que precisa ser necessárias para serem amadas. Outras trabalham até exaustão porque aprenderam que seu valor está naquilo que produzem. Mas existe uma verdade que Deus está revelando hoje. O dinheiro não criou essas dores. O dinheiro apenas revelou feridas que nunca foram curadas. Deus quer restaurar a mulher que está por trás das decisões financeiras. Porque enquanto a dor continuar governando a alma, ela continuará influenciando tudo aquilo que passa pelas suas mãos. E hoje Deus está trazendo a luz para lugares que ficaram escondidos, por muitos anos. Glória a Deus por isso. Vamos falar agora sobre quando a dor aparece nas finanças. Bem, toda ferida procura uma forma de sobreviver e muitas vezes ela encontra essa forma no dinheiro. Existem mulheres que compram quando estão tristes. Você conhece alguém assim? Não porque precisam daquilo, mas porque estão tentando preencher um vazio que nunca aprenderam a enfrentar. Existem mulheres que não conseguem dizer não, emprestam o que não têm, sustentam pessoas que já deveriam caminhar sozinhas, entende isso? Assumem responsabilidades que Deus nunca colocou sobre os seus ombros, porque no fundo aprenderam que servir e sacrificar é a maneira de garantir o amor e também o pertencimento. Outras trabalham sem descanso, nunca celebram conquista, nunca diminuem o ritmo, vivem tentando provar que são valiosas, competentes e dignas de reconhecimento. E existe uma dor ainda mais silenciosa. E que dor é essa? A culpa de prosperar, a vergonha de crescer, o medo de ser julgada, o medo de ouvir que mudou ou que está pensando grande demais. Então a própria mulher se diminui, cobra menos, recusa oportunidades, esconde talentos, porque a dor convenceu seu coração de que permanecer pequena é mais seguro. Mas Deus está confrontando essa mentira hoje. Nenhuma ferida tem o direito de governar aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. E existe uma imagem que explica exatamente o que acontece quando uma dor permanece aberta durante muitos anos. Uma ferida que nunca cicatrizou. Nós vamos falar dessa ferida agora. Meu Deus, tá ruim a garganta ainda. Imagina comigo uma mulher com uma ferida aberta na mão. Ela aprendeu a conviver com a dor, aprendeu a seguir em frente, aprendeu a fingir que está tudo bem, mas a ferida continua ali. Então, alguém chega e toca. O que acontece? Dói. Uma situação acontece e dói. Uma palavra é dita e dói novamente. O problema não está no toque. O problema está onde?
na ferida. E é exatamente assim que muitas mulheres vivem. Acreditam que estão reagindo ao presente, mas continuam respondendo a dores do passado. A rejeição de ontem influencia a decisão financeira de hoje. O abandono de ontem interfere nos relacionamentos de hoje. A escassez vivida anos atrás continua determinando como o dinheiro é administrado no presente. Sem perceber, a ferida começa a decidir. Ela decide quanto você cobra, decide o que você aceita, decide quem você sustenta, decide o tamanho dos seus sonhos e decide até aquilo que você acredita merecer. Mas Deus não criou você para ser governada pela dor. Deus criou você para ser guiada pela verdade. E existe uma mulher na Bíblia que entende profundamente o que significa viver anos sendo controlada por uma ferida. Uma mulher que sofreu, uma mulher que gastou tudo o que possuía, uma mulher que procurou respostas em todos os lugares, mas a dor continuava ali. Até que ela encontrou Jesus. E é para essa história que nós vamos agora. Glória a Deus, eu tô sentindo Deus aqui nessa aula hoje, hein? Essa história dessa mulher, ela me emociona profundamente, porque ela não fala apenas sobre uma enfermidade, ela fala sobre uma mulher que tentou de tudo para resolver uma dor que continuava aberta. O livro de Marcos, capítulo 5, vai nos contar essa história. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito nas mãos de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes indo de mal a pior. Lá em Marcos está a história da mulher do fluxo de sangue. Olha que profundo. Ela sofreu, ela gastou tudo, ela procurou ajuda, ela fez o que estava ao seu alcance. Mas a ferida continuava governando a sua vida. E quando eu leio esse texto, eu penso em quantas mulheres vivem exatamente assim. Não necessariamente com uma enfermidade física, mas com dores emocionais que continuam determinando suas decisões. Elas gastam energia, elas gastam tempo, gastam recursos, gastam a própria vida tentando compensar feridas que nunca foram tratadas. E o mais doloroso é que muitas vezes, quanto mais tentam resolver sozinhas, mais cansadas ficam. Porque existe uma verdade que você precisa ouvir. Nenhum recurso financeiro consegue curar uma dor que só Jesus pode tocar. O dinheiro pode aliviar sintomas, mas não cura a rejeição, não cura o abandono, não cura a necessidade de provar valor, não cura a carência de amor. E enquanto a ferida permanece aberta, ela continua influenciando tudo o que passa pelas suas mãos. Foi exatamente isso que aconteceu com aquela mulher. Ela gastou tudo, mas a dor continuava ali. Até que ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus não cura apenas a ferida, ele restaura a identidade. O que mais me impressiona nessa história não é apenas um milagre, é a forma como Jesus olha para aquela mulher. Depois de 12 anos de sofrimento, isolamento, vergonha, Jesus poderia simplesmente dizer: você está curado. Mas ele faz algo muito maior. Eita glória! Ele diz: filha, olha que lindo. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Filha. Essa palavra muda tudo. Porque Jesus não está tratando apenas uma enfermidade. Ele está restaurando uma identidade. Durante 12 anos, aquela mulher foi conhecida pela sua dor, pela sua limitação, pela sua vergonha. Mas Jesus a chama pelo que ela realmente era. O que ela era? Filha.
E eu ouso dizer mais, filha amada. E essa é uma das maiores necessidades das mulheres que estão participando aqui do Desata. Elas precisam lembrar que quem são antes da dor, que a dor diga quem elas são. Porque quando a rejeição fala mais alto, você toma decisões a partir da rejeição. Quando a carência fala mais alto, você toma decisões a partir da carência. Quando a culpa fala mais alto, você toma decisões a partir da culpa. Mas quando você entende que é filha, a verdade começa a ocupar o lugar da dor. Jesus não devolveu apenas a saúde daquela mulher, ele devolveu dignidade, pertencimento, valor. E é isso que Deus está fazendo nessa jornada. Ele não está apenas tratando dinheiro, ele está restaurando mulheres. Glória a Deus por isso. A dor não pode mais governar suas decisões. Ô, glória! Chegamos ao ponto mais importante dessa aula, porque existe uma pergunta que precisa ser feita. Quem está tomando as decisões da sua vida? A verdade ou a dor? Durante muito tempo, a dor assumiu um lugar que nunca pertenceu a ela. Ela decidiu o quanto você acreditava merecer, decidiu o que você aceitava, decidiu o quanto você cobrava, decidiu quem você sustentava, decidiu até o tamanho dos seus sonhos, não é assim? Em algum momento você passou por isso, mas hoje Deus está interrompendo esse ciclo, glória a Deus, porque a dor pode explicar comportamentos, mas ela não pode continuar governando o seu futuro. Essa é a grande virada desta aula. Você não precisa mais decidir a partir da rejeição, você não precisa mais decidir a partir da escassez que viveu, você não precisa mais decidir a partir da culpa ou do medo de desagradar. Você pode decidir a partir da verdade de Deus sobre a sua vida. E a verdade é esta: Cristo já estabeleceu o seu valor. Você não precisa comprar amor, você não precisa provar que merece existir, você não precisa sacrificar a própria vida para ser aceita, não. Enquanto a ferida governa a alma, ela continua aparecendo nas finanças, mas quando Jesus toca a ferida, as decisões começam a mudar. A mulher muda, a relação com o dinheiro muda, a forma de trabalhar muda, a forma de servir muda, porque agora ela não está mais reagindo à dor, ela está respondendo à verdade. Glória a Deus. Está pegando? Eu quero que você comente aí se você estiver pegando. E é exatamente essa entrega que nós vamos fazer agora em oração. Mas antes de orarmos, eu quero que você entenda o que nós vamos fazer agora. Hoje Deus não revelou apenas comportamentos, Ele revelou dores. Dores que durante muitos anos influenciaram decisões, relacionamentos e até a forma como você lidou com o seu dinheiro. E existe uma verdade que você precisa guardar. Aquilo que é revelado por Deus precisa ser entregue a Deus. Por isso essa oração não é sobre pedir mais dinheiro, não. Não é sobre pedir mais oportunidades. É sobre entregar as dores que assumiram o lugar que nunca deveriam ter sido delas. Amém? Vamos orar agora, abra o teu coração. Pai, hoje nós nos colocamos diante da tua presença com sinceridade, humildade e verdade. Reconhecemos que muitas decisões da nossa vida nasceram da dor e não da verdade. Reconhecemos que a rejeição, a carência, o abandono e a culpa influenciaram caminhos que tomamos e escolhas que fizemos. Senhor, hoje nós entregamos nossas feridas nas tuas mãos.
Entregamos as dores que nos fizeram acreditar que precisávamos provar valor. Entregamos a necessidade de agradar para sermos amadas. Entregamos o medo de sermos rejeitadas, abandonadas ou esquecidas. Oh, Paizinho querido, cura aquilo que ainda está aberto. Restaura aquilo que foi ferido. E ensina-nos a viver a partir da tua verdade, não das nossas experiências passadas, que as nossas decisões financeiras, emocionais, espirituais sejam guiadas pela tua voz e não pela dor que carregamos. Nós recebemos a tua cura, recebemos a tua paz e declaramos que não seremos mais governadas pelas feridas do passado. Oramos, pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Você recebe aí? Agora nós vamos declarar aquilo que nós recebemos. Antes de fazermos essa declaração, eu quero te explicar por que nós vamos fazer isso. Durante muito tempo você concordou com mentiras que nasceram da dor, mentiras que dizem que você precisava merecer amor, que precisava se sacrificar para ser aceita, que precisava trabalhar até a exaustão para provar o seu valor. Hoje você está fazendo o movimento contrário. Você está escolhendo concordar com a verdade de Deus, amém? Então agora você abre o teu coração e declare comigo. Tudo que eu falar aqui você repete, em nome de Jesus. Eu renuncio toda mentira que a dor construiu dentro de mim. Eu renuncio à rejeição, à culpa e o sentimento de indignidade. O meu valor não está no que eu faço, o meu valor está naquilo que Cristo fez por mim. Eu não preciso comprar amor. Não preciso provar que mereço existir. Não preciso me sacrificar para ser aceita. Eu sou filha de Deus. Aleluia. Sou amada. Sou escolhida. Sou restaurada pela graça do Senhor. Isso é muito forte. As minhas decisões não serão mais governadas pela dor, serão guiadas pela verdade. As minhas finanças não serão administradas pela carência, serão administradas com sabedoria, equilíbrio e propósito. Eu declaro que a cura de Deus alcança a minha alma, a minha história e a minha relação com o dinheiro. Em nome de Jesus eu declaro amém. Meu Deus, isso é muito forte, porque enquanto a gente declara, parece que vai quebrando algo dentro da gente, né? Hoje Deus mostrou uma verdade profunda. O dinheiro nunca foi o verdadeiro problema. Ele foi apenas o lugar onde a dor apareceu. Durante muito tempo você tentou resolver sintomas. Tentou organizar números. Tentou controlar gasto, tentou fazer o melhor que podia, mas Deus decidiu tratar algo muito mais profundo. Ele decidiu restaurar a mulher que estava ferida. Glória a Deus por isso, porque quando a mulher é curada, as decisões mudam, a forma de trabalhar muda. A forma de servir muda, a forma de prosperar muda, a relação com o dinheiro muda, tudo muda da água para o vinho. Você não saiu dessa aula apenas com mais um conhecimento, você saiu com uma nova consciência. A consciência de que nenhuma dor tem autoridade para definir o seu futuro. Nenhuma rejeição tem autoridade para determinar o seu valor. Nenhuma ferida do passado pode governar aquilo que Deus está construindo na sua vida. Jesus chamou aquela mulher de filha antes de mandá-la seguir em paz. E hoje ele fez a mesma coisa com você. Você não é a sua dor. Você não é a sua história de escassez. Você não é aquilo que fizeram com você. Você é filha. E chegou a hora de caminhar a partir dessa verdade. Você é filha. Amém? Na próxima aula nós vamos falar sobre o trabalho das suas mãos, porque Deus não abençoa apenas intenção. O céu honra movimento, diligência e
propósito. E eu espero você para continuarmos essa jornada de restauração, porque Deus não está apenas tratando dinheiro, Deus está restaurando mulheres, amém? Até a próxima aula, que Deus te abençoe. Após você assistir a aula, volta lá no grupo para fazer o exercício, para revisar tudo que nós falamos aqui no resumo, e a vitória já é nossa em nome de Jesus.